Vamos para a palavra de Deus então, queridos. Eu quero, antes de mais nada, fazer com você um resumo. Um resumo. Me dê 5 minutos para fazer um resumo daquilo que nós ministramos no DNA. Quantos estavam sabendo do treinamento aqui, sexta, sábado e domingo? Quem estava sabendo? Aleluia, muitos estavam sabendo. Glória a Deus. Eu acho que outros não estavam sabendo. E outros que estavam sabendo não vieram. Queridos, o treinamento é para toda igreja. Ele foi para toda igreja. E alguns não compareceram. Então eu quero aqui trazer um resumo do DNA da igreja saudável. Nós falamos sobre isso nesses 3 dias. Sexta noite, sábado foram 2 tempos, ontem. E hoje eu quero concluir essa mensagem. Pode colocar na tela para mim. Eu quero concluir hoje esse treinamento. Por quê, pastor? Porque é janeiro. E em janeiro é uma época de revisarmos, é uma época de relembrarmos algumas coisas. C.S. Lewis, ele diz que por vezes o cristão terá que ser mais lembrado do que ensinado. Então nós temos uma visão, nós temos um DNA, e nós falamos muito sobre isso, sobre o DNA de uma igreja saudável. E eu codifiquei esse DNA em 4 pilares principais. Quais são eles? Adoração, oração, discipulado, evangelismo, comunhão. São os pilares de uma igreja saudável. Quando nós estudamos sobre igreja saudável, sobre liderança saudável, nós encontramos esses pilares. E quando nós falamos de adoração, que é o primeiro pilar, o primeiro código desse DNA de uma igreja saudável, nós ensinamos que adorar não é apenas estar aqui no palco, no altar, com um instrumento na mão, mas você adora em serviço. Nós aprendemos com a vida de Marta e Maria, porque Marta estava servindo e Maria estava aos pés de Jesus, mas ambas estavam adorando ao Senhor. Ambas estavam fazendo algo para o Senhor. Então quando você serve, você adora. Enquanto você adora, você serve. Então adoração também é serviço. E se nós somos uma igreja extravagante na adoração, se nós somos uma igreja que carrega esse código da adoração, então nós precisamos entender a adoração como serviço. Precisamos entender a adoração como boas obras. Precisamos entender a adoração sim, com louvor. O salmista, a palavra nos ensina como é bom cantar ao Senhor, como é bom louvar o nome do Senhor, como é bom exaltar o Senhor na congregação. É bíblico. Então nós louvamos, nós adoramos, nós cantamos, erguemos as mãos, pulamos. Enfim, nós externalizamos todos os nossos sentimentos de adoração ao Senhor. Mas entendemos que servindo, nós também estamos adorando. E nós falamos do segundo pilar. E o segundo pilar nos fala sobre oração. E nós tivemos um momento muito especial. Tivemos aqui um painel com a Assunção, contando algumas histórias a respeito de oração. Porque eu creio, querido, que a base de uma igreja eficaz, a base de uma igreja saudável é a oração. Igreja que não ora é uma igreja que está fadada à derrota. Igreja que não ora é uma igreja que facilmente o inimigo planta as suas sementes maléficas. É uma igreja que não prospera. Mas uma igreja que ora é uma igreja que prospera. Uma igreja que ora é uma igreja que avança. Uma igreja que ora é uma igreja que desbarata os planos do inimigo. Uma igreja que ora, ela faz missões. Uma igreja que ora, ela atrai prosperidade para a cidade. Uma igreja que ora por seus governantes, ela atrai prosperidade para a sua geografia. Então por isso que nós entendemos o quão importante é o pilar da oração. E eu quero aqui fazer uma ressalva, querido, dizer para vocês o seguinte: toda terça-feira, quando, irmãos? Toda terça-feira nós estamos aqui em oração. Toda terça-feira o nosso ministério de oração está aqui, prostrado aos pés do Senhor, buscando a Deus em oração. E eu quero convocar a igreja para isso. E não é só para as mulheres não. Cadê os homens da igreja aí, irmão? Rapaz, fiquei preocupado agora. Cadê os varões da igreja aí, irmão? Ah, sim, aleluia. Varão, você também é convocado para oração. Então está saindo do trabalho, encosta, gasta um tempo em oração. Irmãos, eu falei isso no domingo retrasado, porque domingo passado eu estava no retiro de pastores. Eu falei isso aqui: não se conforme em ser um crente de domingo à noite.
Não se conforme em ser um crente que só vem no domingo à noite, coloca a Bíblia debaixo do braço, vem para o culto de domingo à noite, traz o dízimo, traz a oferta, vai para casa e pronto. Só aparece de novo domingo que vem. Não, irmãos, não se conforme em ser um crente de domingo à noite. Uma igreja que ora, ela se mantém unida. Uma igreja que ora, ela alegra o coração de Deus. Aleluia! Esse material foi gravado e nós estaremos disponibilizando para todos aqueles que não puderam participar do DNA, para que você assista, para que você entenda tudo aquilo que nós acreditamos e ensinamos nessa igreja. Aleluia! Então eu convoco você a orar em o nome de Jesus. O profeta Jeremias profetizou dizendo o seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O terceiro pilar que nós conversamos foi sobre o discipulado, porque nós acreditamos que uma igreja saudável precisa de um discipulado forte. Uma igreja saudável precisa de um ensinamento forte. E nós trabalhamos aqui na igreja, põe a imagem para mim, Mateus. Nós trabalhamos aqui na igreja com duas frentes, ou com duas plataformas de discipulado. E eu quero que toda igreja entenda isso e aprenda o nosso sistema de trabalho. Nós trabalhamos com o discipulado formal e trabalhamos com o discipulado informal. Discipulado formal é estudo bíblico, Bíblia, Talmidim. Você que não fez o curso Talmidim ainda, precisa fazer. Escola de fundamentos, você precisa fazer. Escola de líderes, você precisa fazer. Escola de voluntários, você precisa fazer. Curso de membresia, você precisa fazer. E outros cursos. Amém? Isso é discipulado formal. Mas temos também o discipulado informal, que é aquele discipulado que você abre o coração, que você fala com alguém, você tem liberdade para realmente, para o teu líder de célula, para o teu discipulador, para alguém que está aí cuidando de você, você tem liberdade para abrir o seu coração. E dentro disso nós trabalhamos de duas maneiras, irmãos. O crente, o novo convertido, ele é como um bebê na fé. E o novo convertido, nós precisamos ir atrás, precisamos cuidar, precisamos carregar no colo se for preciso. Mas o crente maduro, o crente já experimentado, o crente já que tem conhecimento das escrituras, ele precisa aprender a pedir ajuda, ele precisa aprender a pedir socorro, ele precisa aprender a cuidar de outras pessoas, e no que diz respeito a ele mesmo, ele precisa sim ir atrás e buscar conselhos, pedir ajuda, porque esse é o papel de um crente maduro. Então nós entendemos dessa maneira o discipulado. E existem pelo menos 6 características para um discipulado eficaz. Põe na tela para mim, para que eles anotem. Pode deixar sem música, Mateus, pode deixar mesmo sem música. Põe na tela para mim. Existem pelo menos 6 características, pode pôr todas elas. Só para quem não estava aqui, se quiser anotar, anote. A honra, a lealdade, a submissão, prestação de contas, transparência e aliança. Sem essas 6 características é impossível, irmão, termos um discipulado eficaz. Mas como eu disse, todo esse material estará disponível aí, logo no YouTube. Nossa equipe de mídia já está tratando esse material, trabalhando esse material em o nome de Jesus. Então nós entendemos que o discipulado é na base da aliança. E aliança é obediência. O discipulado só pode funcionar se de fato houver honra. Discípulos que desonram seu líder, discípulos que cortam a orla do seu líder, discípulos que falam mal, que criticam, eles de fato não estão se sujeitando a um discipulado eficaz. Eu concordo com Harold McLean, quando ele diz que discipulado é interferência de vida. Então se você acredita no discipulado, e esta é uma casa que nós acreditamos, e queremos enfatizar isso em 2024, queremos trabalhar intensamente com essa visão em 2024, então você precisa se submeter, se sujeitar a isso, em um nome poderoso de Jesus, amém? Aleluia, querido, amém? E aí, para finalizar, eu quero só mostrar para você o trilho de liderança. Põe para mim aí, Mateus, o trilho de liderança. Todo discípulo aqui nessa igreja precisa passar pelo que nós chamamos de trilho de liderança. O que é isso, pastor? Quando você se converte, você precisa passar aqui embaixo, depois que você toma a sua decisão por Cristo, aqui embaixo. Então você tem a escola Talmidim, você tem que passar pela escola Talmidim. Depois do processo você precisa passar pelo encontro com Deus. E o nosso encontro com Deus já tem data marcada, de 22 a 24 de março. Só esses 3 estão empolgados? Amém?
Então, quem não fez o encontro com Deus aqui ainda? Levanta a mão, deixa eu conhecer. Levanta bem alto, quem não conhece? Meu Deus, muitos aqui não fizeram encontro com Deus ainda. Então, fala para o teu líder de célula que você quer fazer o encontro com Deus. Aleluia. Fala para ele. Então olha só, querido, você precisa passar pelo encontro com Deus. Você precisa passar pela escola de fundamentos. E a escola de fundamentos, deixa eu dizer uma coisa para você, não é só um curso preparatório para o batismo. A escola de fundamentos, irmãos, ela é um discipulado nível 2. Então você precisa passar pela escola de fundamentos. Depois você vai passar pelo batismo das águas. E depois você vai passar pela escola de líderes. Então esse é o trilho de liderança que nós estabelecemos aqui na igreja. E todo discípulo, todo crente dessa casa, novo convertido, precisa trilhar esse caminho em um nome poderoso de Jesus. Nós tínhamos um painel para fazer com o Lorismar, mas não deu tempo. Então nós vamos marcar para outro dia um painel com o pastor, com a pastora e com o Lorismar, falando sobre discipulado. Eu tinha um vídeo para mostrar para você também, mas o tempo não nos permite, porque eu preciso concluir essa ministração. E hoje, dando continuidade ao nosso treinamento, eu quero falar sobre comunhão. Põe para mim na tela, segue o slide agora. Que é o quarto pilar, ou o quarto código de uma igreja saudável. A igreja primitiva, a igreja de Atos, irmãos, ela se tornou tão forte, porque ela tinha uma comunhão forte. Naquela época da igreja primitiva, havia o que eles chamavam de festa do ágape, ou festa do amor. Consistia em que eles se reuniam uma vez por semana, eles faziam uma refeição juntos, e depois eles ceiavam, e era maravilhoso, era assim espetacular. Os registros a respeito da festa do amor, era muito legal no início. Porém, como sempre, todavia, a maldade do coração do homem, os pensamentos errados do homem, atrapalharam e distorceram o que era tão lindo e o que era tão belo. Então eles começaram na festa do ágape, na festa do amor. Os ricos ficavam de um lado, se empanturrando com suas refeições, e os pobres ficavam do outro, amargando de fome e olhando para os ricos se empanturrarem e beberem. E com muita hipocrisia, quando eles terminavam a farra, então eles diziam: agora vamos ceiar, vamos celebrar a ceia. Isso durou por um tempo, até que eles acabaram com a festa do ágape. Eles exterminaram a festa do amor, porque havia perdido o sentido, havia perdido o propósito. Bem, para nós, essa história, esse relato histórico, fica uma lição. Qual lição, pastor? Aprenda isso. Toda comunhão bíblica, ela terá como finalidade principal a edificação dos crentes. Se nós sentamos apenas para comer, se nós sentamos apenas para contar piada, se nós sentamos apenas para gargalhar e sorrir, não é a comunhão bíblica. Embora tudo isso, claro, desde que seja saudável, desde que não seja uma roda de escarnecedores, não tem nenhum problema. Mas a comunhão bíblica só pode assim ser chamada se ela tiver uma finalidade de edificar os crentes. Eu falei para vocês na sexta-feira que eu falaria sobre comunhão e eu desmistificaria. Porque erroneamente, muitas vezes nós dizemos assim: vamos fazer uma comunhão lá na casa de fulano, vamos para uma comunhão na casa de Beltrano. E aí se reúne, a gente faz uma comida, faz uma coisa, outra, brinca disso, brinca daquilo, e no final vamos para casa e não houve edificação da fé. Por exemplo, hoje eu estava no almoço na casa de um irmão, e boa parte do tempo nós gastamos conversando das escrituras. Boa parte do tempo o nosso assunto era Jesus. Boa parte do tempo o nosso assunto era sobre o retorno, era sobre o final dos tempos, era sobre tudo que vai acontecer. Isso é uma roda de edificação. Mas também teve jogo de dominó, também teve outras conversas, também teve, sabe, um momento de descontração. Mas não deixamos de nos edificar. Então eu quero que você aprenda que o DNA dessa igreja carrega a comunhão bíblica.
Nós precisamos ter rodas que nos edificam. Nós precisamos ter rodas que nos fazem crescer na fé. Aleluia! Entenda bem, você é adulto, você é maduro. Você sabe que eu não estou dizendo que é pecado, que é errado, que não pode sentar para sorrir, para brincar. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que se nós sentarmos apenas para fazer isto, sem nos edificarmos, então não é comunhão. Foi uma visita de amigos. Você foi para a casa do seu amigo apenas fazer uma visita. Você foi lá conversar, jogar conversa fora. Mas a comunhão bíblica, o que fez a igreja de Atos, o que fez a igreja primitiva ser tão forte, irmãos, porque eles se fortaleciam. O relato de Atos, capítulo 2, diz que todos os dias eles estavam no templo e de casa em casa. Eles partiam o pão no templo e de casa em casa. O relato de Atos diz que eles estavam se edificando, porque em Atos capítulo 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que é doutrina, pastor? Ensinamento. Aleluia. Então uma igreja que é forte na comunhão bíblica, uma igreja que tem o DNA da comunhão, é uma igreja que se edifica, que senta nas rodas para se edificar. E quantas vezes, eu preciso que você entenda isso, quantas vezes sentamos em algumas rodas, falamos sobre tudo, menos sobre Cristo. Sentamos em algumas rodas e falamos do governo, e falamos de política de modo geral, e falamos de economia, e falamos da igreja, e falamos mal das pessoas, e não falamos de Cristo. Olha o texto de Filipenses capítulo 4, e o verso 8 e 9. Eu não coloquei no slide, mas abra comigo a sua Bíblia. Filipenses capítulo 8 e o verso 9. Capítulo 4, verso 8 e verso 9. Diz assim o texto sagrado: Você achou, amém? Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês. Eu estou lendo na NTLH. Tem NTLH aí? Põe a NTLH para mim, Mateus, por favor. Eu estou lendo na NTLH. Diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com minhas palavras, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Olha o conselho de Paulo. Olha que tremendo. Ele diz: ocupem a mente de vocês com aquilo que é bom. Ocupe a mente de vocês com aquilo que é verdadeiro. Ocupe a mente de vocês com aquilo que é digno. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe alguém mais digno do que Jesus? Existe alguém mais correto, mais santo, mais puro, mais verdadeiro, mais agradável? Existe alguém mais decente do que Jesus? Eu desconheço. Então o que Paulo está ensinando para nós, através das Escrituras, é exatamente: ocupem a sua mente com Jesus. Que o assunto das rodas de vocês seja Jesus. Que a conversação de vocês seja sobre Cristo. Não joguem conversa fora. Não contem piadas indecentes. Não contem piadas imorais, mas falem sobre Jesus. Eu tenho um amigo, o pastor Ricardo Massaia, de Imperatriz, e é interessante porque ele tem um lema, e ele carrega isso com ele há muito tempo. E ele tem adesivo fixado no carro, e ele tem adesivo na Bíblia, ele escreve sobre isso, e ele diz assim: o nosso assunto é Jesus. Repita após mim: o nosso assunto é Jesus. Mais uma vez: o nosso assunto é Jesus. Porque a palavra diz, o salmista diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei ele medita de dia e de noite. Como é feliz o homem que não senta na roda dos escarnecedores. Agora, olhe para mim. O que é uma roda dos escarnecedores? Às vezes nós interpretamos rodas dos escarnecedores apenas com as pessoas lá do mundo. Você vê um grupo de amigos bebendo, aí você diz, roda de escarnecedores. Você vê um grupo de pessoas fumando, você diz, roda de escarnecedores. Você vê um grupo de pessoas falando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que você pode estar numa roda com pastores e ainda assim estar numa roda de escarnecedores? E eu vou te explicar por quê. O que classifica uma roda de escarnecedores não são as pessoas que ali estão, mas o assunto daquela roda. Uma vez eu ouvi um pastor contar uma história, e se não me engano foi o pastor de Imperatriz, o pastor Raimundo Nonato, se não me falha a memória. Se eu estiver errado, me perdoe. Mas eu ouvi um pastor contando essa história, que uma vez ele saiu com um grupo de pastores para um almoço, e de repente tinha um pastor falando de assuntos nada convenientes para um cristão falar. Outro estava olhando no celular, nada conveniente para um cristão olhar. E eles começaram a rir entre si. Aquele pastor se levantou da mesa e ele disse, eu não sento com escarnecedores. E ele se levantou da mesa e ele foi embora. Porque o que classifica uma roda de escarnecedores, irmãos, não são as pessoas, mas sim o assunto daquela roda. Se você senta com pessoas para desconstruir outras, se você senta com pessoas para falar mal de outras, se você senta com pessoas para tricotar a vida de outros, você está numa roda de escarnecedores. E isto não é comunhão bíblica. Ah, fulano, eu quero tomar um café contigo. Tá bom, minha irmã, vamos lá. E aí vai. Chega lá, a pessoa prepara uma mesa de café, conversam sobre tudo, menos sobre Jesus. Falam da vida do A, do B, de ciclano, de Beltrano. Oh, tu viu o que fulano fez? Tu viu a roupa que fulano estava usando no culto? Misericórdia. Nós não estamos falando mal, nós só estamos comentando. Porque a onda agora é comentar. Roda de escarnecedores, querido. Fuja delas. A verdadeira comunhão bíblica passa longe da roda de escarnecedores. Eu tenho um conselho para você para encerrar esse bloco e irmos para o último tópico do nosso treinamento. Não sente na roda com pessoas que desconstroem outras pessoas. Algo muito simples. Se alguém fala mal de outra pessoa para você, essa mesma pessoa vai falar mal de você para outra pessoa. Ontem eu falando no nosso treinamento aqui, você não pode impedir que uma fofoca chegue até você. Você não quer nem saber, mas as coisas chegam para você. Mas você tem por obrigação fazer com que aquela notícia triste, deprimente, morra em você. Não passe adiante. A verdadeira comunhão bíblica, querido, nos edifica, nos faz crescer. A verdadeira comunhão bíblica nos aponta para Cristo. A verdadeira comunhão bíblica faz com que nos apaixonemos mais com Jesus. Ande com pessoas que te estimulem a amar a Deus. Ande com pessoas que tenham prazer de falar de Jesus. Ande com pessoas que têm prazer em conversar sobre o reino de Deus. Isso é muito sério. Esse é o DNA de uma igreja saudável. Ela vive, ela pratica, ela se comporta. Ela tem no seu DNA a comunhão saudável. Aleluia. Você recebe essa palavra, amém? Então a comunhão precisa ser edificante. E o nosso último tópico para encerrar o nosso DNA 2024 é sobre evangelismo. E aqui nós vamos encerrar esse DNA. Quando falamos sobre evangelismo,
Existem vários métodos, vários modelos, várias estratégias. Para nós, da IBA Chapadinha, da IBA São Luís, e pelo menos a maioria das IBAs que eu conheço, elas trabalham com o mesmo método. Qual, pastor? Célula. A nossa principal ferramenta para ganhar almas para Jesus é através das células. Nós não estamos desclassificando, menosprezando, descartando os métodos tradicionais. Não, de maneira nenhuma. Porém, na nossa experiência, e o último ano, 2023, nos mostrou isso, que a célula é uma ferramenta poderosíssima para ganhar almas. A célula é uma estratégia. Por isso é importante investirmos nas células. Por isso é importante investirmos em novos líderes. Eu quero dizer para você que nós teremos multiplicação de células em abril. E nós vamos ter uma linda festa da colheita. Todo mundo celebrando aqui pela multiplicação da célula. Alguém se empolga com isso e pode aplaudir bem forte ao Senhor? Não te preocupe que não vai ter que comprar camisa ainda não. Na mega célula, nós vamos fazer as novas camisas das células. Mas na festa da colheita eu quero todo mundo de branco. Vai ser lindo. Vamos fazer uma mega festa, celebrando as multiplicações das nossas células. Então, para nós, a base fundamental para evangelizar pessoas é por meio da célula, encontro com Deus, os eventos pontes que a célula faz, nossos cultos de celebração, nossos cultos de jovens, cultos de quarta-feira, são ferramentas poderosas para ganharmos almas para Jesus. E por que, pastor Bruno? Porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha o texto de Marcos, põe para mim o texto de Marcos no telão. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma ordem imperativa, e nós temos falado muito sobre isso. Preguei sobre isso recentemente, sobre o ID de Jesus. Não vou pregar sobre isso novamente. Se você quer assistir essa mensagem, ela está no nosso canal do YouTube. Aliás, você que ainda não é inscrito no canal do YouTube aqui da igreja, você está em pecado. Se inscreva, querido. Nos ajude. Compartilhe as mensagens que têm sido colocadas no canal do YouTube. Você que não é inscrito no Instagram da igreja, pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Se inscreva lá também. Porque nós temos um imperativo. Ide por todo mundo. É papel de todos nós. Todo crente lavado, comprado, redimido com o sangue de Jesus, ele tem essa incumbência da parte de Jesus. E eu concordo com o Oswald Smith quando ele diz essa frase. Põe para mim a frase de Oswald Smith. A tarefa suprema da igreja é a evangelização. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... A tarefa suprema da igreja é a evangelização. O ensaio foi legal, a gente consegue fazer melhor. Vamos lá? 1, 2, 3 e... A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Então nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Você precisa pregar o evangelho na tua faculdade, no teu consultório, na tua empresa, nos teus negócios, para o teu vizinho. Pregue o evangelho a todos. Até porque, olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando que o fim virá, meus irmãos? Quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Quando todos os povos ouvirem a respeito do evangelho. Quando todas as nações, todas as línguas ouvirem a respeito do evangelho, então virá o fim. Agora, olhe comigo. Perceba essa informação tão importante. Nós temos, querido, uma grande porcentagem de pessoas que ainda não ouviram acerca do evangelho. Ponha mais para mim na tela, por favor. Hoje nós temos 8,7 bilhões de pessoas em todo o mundo. Eu trouxe essa informação para você e eu só quero apenas refrescar a tua memória, para que você sinta o quão é urgente, o quão é importante
constante trabalharmos para a evangelização dessa cidade. São mais de 7.353 idiomas diferentes em todo o mundo. Vamos lá. Segundo informações atuais, e essa informação está no site do Portas Abertas. Você pode conferir todas essas informações no site do Portas Abertas. Está disponível para qualquer um que tenha curiosidade. Essas informações estão lá. Mas existem mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E esses dados são atuais. Essa informação é atual, tá, gente? Fica conectado com isso aí. Cerca de 42,5% nunca ouviram falar de Jesus. Olha, meu Deus, nós temos aí uma grande missão. Existem nações que apenas 2% da população é cristã. Ouviram falar de Jesus de alguma maneira. Você percebe que nós temos um grande desafio? Olha a próxima imagem. Eu só estou refrescando a tua memória. Se você quiser assistir essa mensagem na íntegra sobre o ID, está lá no canal do YouTube. Olha só, 258 milhões de pessoas não têm acesso à Bíblia. Isso corresponde a 1 a cada 5 pessoas no mundo. Meu Deus! Você consegue imaginar isso, querido? 258 milhões de pessoas. E o que a gente precisa fazer? Pregar. Olha só isso. 360 milhões, essa informação é atual. 360 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. Até 2021, aliás, dados de 2021 até 2022, morreram 5.621 cristãos por causa da sua fé. 6.175 presos ou condenados sem nenhum julgamento apropriado por causa da sua fé. Meu Deus! 1 a cada 7 cristãos no mundo é perseguido. 5.529 são sequestrados. 5.110 igrejas ou propriedades cristãs são atacadas ao redor do mundo, simplesmente por professarem a fé em Jesus Cristo. Você pode dizer, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Faça parte. Põe a próxima imagem para mim. Faça parte. Você pode fazer alguma coisa com respeito a isso. Como pastor? Essa figura ilustra muito bem, porque o coração em vermelho representa a igreja do Senhor Jesus em toda a terra. O coração em azul representa a sua igreja local. O coração verde representa a sua célula. E o coração amarelo representa o discipulado. Então escute, querido. A melhor maneira de cooperar com a evangelização do mundo é através da sua igreja local. Se você coopera com a sua igreja local, você está contribuindo com a evangelização em todo o mundo. Tenha certeza disso, irmão. É verdade. Alguns vão cruzar oceanos. Quantos creem que vão cruzar oceanos aqui? Temos algumas pessoas que creem. Mas alguns outros, a maioria na verdade, vai precisar cruzar apenas a rua de casa para falar no vizinho da frente. Vai precisar apenas cruzar a carteira numa faculdade para pregar para o colega. Ou no trabalho. Mas de qualquer maneira, igreja, nós precisamos cooperar com a evangelização mundial. E usando essa figura como ilustração, a melhor maneira é ajudando a sua igreja local. A melhor estratégia é ajudando a sua igreja local. Como, pastor Bruno? Através da célula. A célula é uma ferramenta para ganharmos almas. A célula é uma estratégia de Deus para ganharmos multidões para Jesus Cristo. E eu acredito, irmãos, que nessa igreja nós vamos ter pelo menos 3 cultos no domingo. Foi mais fraco que caldo de peteca. Eu vou repetir de novo. Eu creio que nessa igreja nós teremos pelo menos 3 cultos no domingo. Aleluia! Pastor, é para a sua glória? Não, irmão. Eu não estou edificando uma igreja para mim.
eu edifico uma igreja para Deus. Eu estou aqui hoje, eu não sei onde eu estarei amanhã. Deus pode me levar para uma nação, não sei. Não é para o meu nome, irmãos. Não é para a glória de um homem. Não. É para o reino de Deus. Então faça parte. Pastor, o que é esse negócio de célula? Eu nunca fui numa célula, eu não participo de uma célula. Eu quero te motivar. Se você congrega conosco e ainda não pertence a uma célula, eu quero te estimular. Faça parte de uma. A célula nada mais é do que a igreja se reunindo nos lares. A célula é o evangelho de casa em casa. A igrejinha dentro da igrejona. A célula é o partir do pão de casa em casa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quem não se envolve com a visão de célula da igreja, acaba se isolando. Acaba ficando à margem. E aqueles que estão à margem são presa fácil para o inimigo. Vira para o seu vizinho e fala isso para ele. Vizinho, não fique à margem. Diga para ele assim, estando à margem, você se torna presa fácil para o inimigo. Aleluia. Na célula, querido, você é cuidado. Na célula você é inserido no corpo de Cristo. Na célula você é pastoreado. Na célula você é assistido, você é amado. Ah, pastor, mas na minha célula tem um monte de gente de defeito. É verdade. O pastor é o principal deles, irmãos. Sou cheio de defeito, não sou perfeito não. Mas continue firme da sua célula. Então eu quero motivar você. Participe de uma célula. Amém? Nós vamos fazer blitz de célula, né, amor? Nós vamos fazer blitz de célula a partir do domingo que vem, não é isso? A partir do domingo que vem, nós vamos fazer blitz de célula. Você que não está em célula, você vai dar o seu nome, nós vamos pegar e vamos atrás de você, e você vai ser inserido numa célula. Porque eu te digo, querido, se você não for inserido numa célula, se você ficar à margem, você vai ficar isolado sozinho. Você não cresce, você não avança, você não frutifica, você não prospera. Então é importante estar envolvido numa célula. Pastor Bruno, e qual o objetivo da célula? Põe para a gente na tela aí. O objetivo da célula é comunhão. Acabei de falar. Comunhão bíblica, saudável, relacionamentos saudáveis. Quantos aqui amam a sua célula? Quem ama a sua célula aí? Meu Deus, que coisa linda! Glória a Deus! Eu amo a minha célula. Danilo, tu ama a célula, Danilo? Aleluia! Glória a Deus! A célula, Irmã Mauridete, você ama a sua célula, irmã Mauridete? Aleluia! Lúcio, tu ama a tua célula, Lúcio? É tremendo? Gente, se vocês conversaram com o Lúcio e com a Angélica, a obra que Deus fez na vida deles por causa da célula. É linda a história de se ouvir. Porque de fato, célula é uma estratégia. Comunhão saudável. A célula também nos proporciona ensino. Na célula você aprende, aleluia, irmãos. Na célula você é ensinado a palavra de Deus. O que a gente prega na célula? A Bíblia. A gente não fica com lorota lá não. A gente ensina a palavra de Deus. Na célula, querido, você é estimulado a se multiplicar, a crescer. Por isso, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos desejam ser um líder de célula aqui na IBA? Levanta a mão aí bem forte. Olha só, Jesus está filmando todo mundo. E eu quero que você se torne mesmo um líder de célula. Por isso, entre na escola de líderes. Nós estaremos abrindo aí nos próximos meses a 3ª turma da escola de líderes aqui na igreja. Nós formamos 2 turmas em 2023 e vamos formar pelo menos mais 2 em 2024. Aplauda mais forte aí, meu povo. Porque você é estimulado a se multiplicar e a crescer. Na célula, você é estimulado ao serviço. Sabe, muitas igrejas tradicionais, elas habituam o seu rebanho a serem crentes de banco, a só receber. Eu quero uma visita. Ninguém me visita, fica bicudo. Irmãos, a célula te ensina, não espere uma visita, faça você uma visita. Não espere, ser paparicado. Paparique você aos novos convertidos. A célula te estimula ao serviço. A célula te edifica. E olha esse último tópico, querido. A célula te protege. A célula te guarda. Pastor, mas a célula tem um monte de defeito, pastor. Tem um monte de gente lá que pastor, não vou com a cara de fulano, não.
E é isso que eu acho lindo no reino de Deus. Deixa eu explicar. O que é uma igreja? Uma igreja é um grupo de pessoas imperfeitas, se aperfeiçoando mutuamente. Olha que lindo isso. Se você está anotando aí, a galera que está anotando, anota isso. Igreja é um grupo de pessoas imperfeitas se aperfeiçoando mutuamente. Olha que fantástico. Porque começa de mim. O pastor não é perfeito, irmão. Eu tenho tanto defeito. Por exemplo, na dinâmica que nós fizemos sexta-feira, ninguém colocou que eu sou alegre. Ninguém disse que eu sou alegre. Todo mundo encheram a pastora de bolinha de alegria. E não me deram nenhum. Você não me acha alegre não, gente? Aí, se eu não tivesse experiência com Deus, eu ia ficar ferido. Pessoal, acho que eu não sou alegre. Eu vou me isolar. Eu vou ficar sozinho agora. Para com isso. A célula te protege. A célula te esconde. A célula te blinda. Mesmo sendo pessoas imperfeitas. Teu líder de célula não é perfeito. Teu pastor não é perfeito. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Era para me ter falado isso ontem. Mas se eu não falei ontem, se o Espírito Santo não me lembrou e está me lembrando agora, porque é para falar hoje. Escuta. Jesus foi o maior líder que já existiu. Você concorda comigo? Sim ou não? E ele foi traído por Judas. Jesus foi o maior líder que já existiu. E havia uma competição entre os discípulos de Jesus para saber quem era o maior. Para saber quem teria o lugar de preeminência. Jesus é o maior líder. E na hora da crucificação, todos os discípulos abandonaram ele. Só Pedro, que ficou de longe, olhando. E ainda negou ele por 3 vezes. E eles tiveram o maior líder que já existiu, Jesus Cristo. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que mesmo você tendo o maior líder, mesmo você tendo o mais espetacular, ainda existem as falhas que você carrega. E que, vez por outra, elas vão se manifestar. Como foi o caso de Judas, como foi o caso de Pedro, como foi o caso dos discípulos, como era o caso de Tiago e João, que ficava disputando quem ia ser maior. Um queria sentar do lado direito e o outro queria sentar do lado esquerdo de Jesus. Então para com isso. Pessoas imperfeitas, pela graça do Espírito Santo, te aperfeiçoam. Quem diz amém por isso? Então faça parte de uma célula, por favor. Quais as características de uma célula, querido? A célula, ela precisa ter um dia certo, um horário certo para aquela reunião. Célula não pode acontecer, numa semana ela acontece na terça, na outra semana ela acontece na quinta, na outra semana ela acontece na sexta. A célula precisa ter um dia certo, é o que o manual nos ensina. Para cada reunião. A célula precisa ter um horário certo. Isso é muito importante. A célula, ela busca ser uma família. Aleluia. A célula, ela deve dispensar cuidado e atenção a todos. A célula deve visar o crescimento. Célula saudável se multiplica quantas vezes por ano? Quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Uma célula saudável precisa se multiplicar uma vez por ano. Uma vez lá em Mata Roma, eu vi uma célula comemorando, fizeram um bolo de aniversário, porque a célula estava comemorando 1 ano. Eu disse, meu Deus, eles não entenderam ainda. Porque célula não se celebra aniversário. Sabe qual é a celebração da célula? A multiplicação. E quando a célula não quer multiplicar, é porque não entendeu a missão da célula. Toda célula precisa se multiplicar. A nossa célula lá de casa já vai se multiplicar. A célula lá do Torre do Sol já vai se multiplicar. Lá do Mutirão tem que multiplicar em nome de Jesus. E assim com as demais células, amém, irmãos? Nem que fique 3 pessoas em uma e 3 pessoas na outra, mas tem que multiplicar. A visão celular nos ensina a respeito de crescimento. E toda célula saudável se multiplica pelo menos uma vez por ano.
E para isso nós precisamos de líderes. E aqui tem alguns pré-requisitos do líder de célula. Põe para mim. Vamos lá. Nós precisamos de líder de célula. E o que nós esperamos do líder de célula? Que sejam cheios do Espírito Santo. O que eu espero de um líder de célula? Que ele seja submisso, que ele tenha a visão, que ele se comporte como alguém de aliança, que ele se comporte como alguém de honra, de lealdade. O que nós queremos de um líder de célula? Que ele seja ensinável, que tenha um espírito ensinável. O que é um espírito ensinável, pastor? É que quando for necessário corrigi-lo, quando se fizer necessário corrigir aquele líder, ele não vai retrucar, ele não vai fazer bico, nem cara feia, e nem vai fugir da igreja. Mas ele vai entender com amor, com humildade, e ele vai permitir ser tratado. Ele é tratado, ele é transparente. O que nós queremos no líder de célula? Que ele seja cheio do Espírito Santo, que ele seja submisso, que ele seja ensinável, que ele seja transparente e que ele seja tratado. Sabe, queridos, eu ouvi essa frase há algum tempo atrás e é uma verdade absoluta. Antigamente, quando nós confrontávamos um cristão, ele mudava de comportamento. Hoje, se nós confrontarmos, sabe o que ele faz? Ele muda de igreja. Sim ou não? Sim ou não? Muda de igreja. Então, hoje em dia, o pastor não pode mais nem confrontar a ovelha. Hoje em dia, o pastor não pode mais nem usar o cajado, porque se o pastor usar o cajado, ele é processado. Se o pastor usar o cajado na ovelha, tchau, vou mudar de igreja. Deus falou comigo, pastor. Foi. Deus falou. O que eu posso dizer? Mas na verdade, são pessoas que não são ensináveis, tratáveis, não têm um coração de ovelha. Permita-me a sinceridade, mas parece um coração de bode. Bode não aceita. Bode pula, dá chifrada no pastor, dá coice. Então o que nós queremos de um líder de célula? Que seja ensinável. Nós não estamos falando, gente, de amordaçar pessoas. Nós não estamos falando de engessar pessoas. Nós não estamos falando de subjugar pessoas, de manipular pessoas. Não. Mas o que se requer de um discípulo é que ele seja tratável, ensinável. Quantas vezes meus pastores me corrigiram e me corrigem até hoje? Você acha que o pastor Joaquim não puxa minha orelha? Um dia eu estava lá em São Luís com a Ana Paula, e ele perguntou na frente de Ana Paula: Ana Paula, ele está te tratando direito? Se ele não estiver te tratando direito, pode falar. E meu pastor me corrige. E em humildade, eu preciso aceitar a correção do meu pastor. Afinal de contas, eu busquei um pastor para isso, para ser pastoreado. Vamos lá, vamos seguir. O que nós queremos de quais os pré-requisitos para um líder em treinamento? Você que deseja ser treinado para uma célula. Primeiro, tem que ser convertido, né? De fato, tem que ter nascido de novo. Ele precisa passar pelo encontro com Deus, ele precisa fazer o curso Talmidim, ele precisa estar na escola de fundamentos, ele precisa ser batizado nas águas e precisa fazer o curso da escola de líderes, que é o nosso curso preparatório de formação para líder de célula. É isso que nós queremos de um líder em treinamento. Ele precisa estar sendo discipulado por alguém, ele precisa estar sendo assistido por alguém, ele precisa estar caminhando com alguém. Essa é a visão da igreja. E a minha visão é que todos aqui, até que se prove o contrário, mas todos aqui podem liderar. Essa é a minha visão. Quem diz amém? Agora, se você não quer liderar, então você se entende com o chefe, tá? Você conversa com ele lá. Porque nós acreditamos que todos têm um potencial para liderar. Desde que passem por esse processo de formação, de treinamento, de discipulado, que tem um coração ensinável, você pode ser alguém que se tornará um líder poderoso na obra de Deus em Chapadinha, Maranhão. Você concorda comigo?
O que nós queremos de um líder de treinamento? Que ele tenha caráter. Tenha caráter. Pague suas contas. Não tenha litígio com ninguém. Não tenha dificuldade com ninguém. Seja bem resolvido. Sejam pessoas maduras na fé. E você pode ser essa pessoa. Então, se você está numa célula e o teu coração começa a arder, e eu oro para que o Espírito Santo arda no seu coração agora. Chega para o teu líder e diz para ele assim: meu líder, eu quero ser um líder em treinamento. Eu entendi a palavra do pastor Bruno. Eu entendi que existem mais de 3 milhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E eu preciso fazer alguma coisa. Meu líder, eu estava naquele culto de domingo e eu ouvi a mensagem do pastor, e eu quero ser um líder em treinamento, então eu estou disponível. E aí o teu líder de célula vai te ajudar a entender isso. Porque existe uma hierarquia. Põe para mim a próxima imagem. Existe toda uma hierarquia para que você cresça na igreja. A nossa igreja funciona em 3 plataformas de liderança. A primeira plataforma é o líder de célula. É aquela pessoa que está lá na ponta, discipulando, cuidando, amando, gerando pessoas. E quando esse líder se multiplica, então ele agora sobe para a segunda plataforma, que é um supervisor de célula. Então agora, a bolinha amarela aqui no meio do nosso organograma, ele agora vai cuidar de 3 líderes de célula. Ele vai amar essas pessoas, ele vai andar junto, ele vai, cuidar delas. Esse é o papel do supervisor. E quando ele se multiplicar 3 vezes, então esse supervisor, ele sobe agora o primeiro escalão, a primeira plataforma, e ele se torna um líder de geração. E o meu sonho é que na igreja nós tenhamos várias e várias gerações de célula, em cada bairro, nas ruas, ganhando alma para Jesus, nas escolas, nas faculdades, no trabalho, nos hospitais. Quem concorda comigo e diz amém por essa visão? Aleluia! É claro que eu estou resumindo para você, porque o domingo à noite é uma oportunidade onde a maioria do rebanho está presente, e glória a Deus por isso. Mas esse material nós ministramos completo na escola de líderes. Então põe para mim a próxima imagem. Mas não para por aí. O nosso anseio é que esse líder de geração, ele agora se torne um pastor de rede. A IBA São Luís hoje, a IBA Angelim, elas são mais de 14 gerações, mais de 14 redes celulares. Olha, uma multidão de discípulos, uma multidão de filhos ali, sendo cuidado, pastoreado, por homens e mulheres de Deus. Ana Paula viveu isso lá desde o começo, Lorismar também viveu isso desde o começo, lá na IBA São Luís. A Jade, que veio também de lá, já viveu muito dessa experiência com Deus, lá na nossa igreja sede. E nós acreditamos que é possível aqui na IBA Chapadinha também experimentarmos esse grande avivamento. Você diz amém comigo? Imagina, nós temos aqui em Chapadinha 10 redes de célula. Imagine pastores, imagine uma multidão de células. Aleluia! Eu quero que você imagine isso. Eu quero que você entenda que este é o propósito. E para finalizar, querido, põe a imagem para mim das características de uma célula forte, Mateus. Toda célula forte, toda célula que se multiplica, é uma célula que tem compromisso, é uma célula que tem disciplina. Ela funciona regularmente, toda semana, no mesmo horário e na mesma casa, até que aquela célula se multiplique. É uma célula que tem relacionamentos corretos, como nós falamos agora há pouco no ponto sobre comunhão. É uma célula que tem um líder forte. E sabe quem é um líder forte? É aquele que depende do Espírito Santo. Toda célula forte, querido, é uma célula que tem um grupo mobilizado ao serviço. E eu louvo a Deus pelas nossas células, porque quando nós estabelecemos, por exemplo, a venda de lanche, as células vão lá e acontece. Pastor, mas sempre tem aquele que dá trabalho. É verdade, irmão, sempre vai ter. Não esquenta com isso. Faça o seu trabalho, mobilize o grupo,
vai dar certo em nome de Jesus. Uma célula forte é uma célula que tem alvos de multiplicação. Está claro, nós precisamos multiplicar a nossa célula, isso é claro. Então é uma célula forte. Uma célula forte, ela tem em mente de que cada crente é um ministro. Uma célula forte, ela sempre leva novos visitantes para participar da célula. Uma célula forte, ela se multiplica no tempo determinado. Pastor, por que você está falando isso? Por que você está falando sobre célula? Porque eu quero que você se apaixone pela visão. Eu quero que você entenda que esta é a visão que Deus nos deu para trabalhar nessa cidade. E todos precisam se envolver. Nós não somos uma igreja com célula. Nós somos uma igreja em célula. E é por isso que sempre falamos nesse púlpito. Quem serve no altar, quem serve em qualquer ministério da igreja, precisa estar envolvido em uma célula. Precisa ser ativo na sua célula. Eu espero que essa breve demonstração sobre o DNA de uma igreja saudável, de células saudáveis, possa ter alcançado o teu coração. Eu espero que você saia daqui com essa imagem. Põe para mim a imagem, Mateus. Aquela que fala de 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Eu quero que você saia dessa imagem, com essa imagem no seu coração. Mais de 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Repito, essa informação está no site do Portas Abertas e você pode conferir. Não é invencionice do pastor. Eu quero que você saia daqui com o coração em chamas. Eu preciso fazer parte da evangelização mundial. Eu preciso cumprir o meu ID. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. O louvor pode subir. Nós vamos cantar uma canção em nome de Jesus. Eu quero orar por você.